Deus abençoe, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus, que a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos meus irmãos. Amém? Irmão, aconteceu de tudo para mim não fazer essa mensagem, explicando para os meus inscritos, os meus seguidores, os meus irmãos em Cristo, que acredita no Evangelho de Cristo, que expressadamente sai de nossa boca. Amém? Eu quero explicar algumas dúvidas, sobre o Halloween. Eu não vou fazer um estudo, não, mas eu quero explicar mais ou menos o que é Halloween. Principalmente para você que se diz ser cristão, que se diz ser evangélico. Diz assim, a história do Halloween. Eu não vou poder olhar muito para a câmera, porque eu vou estar aqui estudando aqui para me explicar para você. Diz assim, Daniela Diana, professora licenciada em letras. O Halloween, chamado de Dia das Bruxas no Brasil, é uma festa com temas sombrios e comemorada anualmente em 31 de outubro. Você presta atenção que isso é um estudo normal. É a professora Daniela, Diana, professora formada, licenciada em letra. O Halloween, chamado do Dia das Bruxas no Brasil, é uma festa com temas sombrios, amém? Com temas sombrios, comemorada anualmente 31 de outubro. Aí diz assim, a origem do Halloween. A origem da festa do Halloween possui uma grande trajetória, vista ser praticada há mais de 3.000 anos. Ela surgiu com os seitas, povo que era politeístas e acreditava em diversos deuses. Relacionados com os animais e as forças da natureza. Então preste atenção. Você que é evangélico e comemora Halloween, preste atenção que é uma festa comemorada, direcionada a diversos deuses. A Bíblia condena, aliás, Deus condena. Não vou falar a Bíblia não, porque quando fala a Bíblia, as pessoas levam tudo no natural. Deus condena a adoração de vários deuses. Porque ele mesmo diz que ele é o único Deus, ele é o único Deus digno de ser adorado e louvado. E ele diz que a sua glória não dá a outro. Aí diz assim, a origem da festa do Halloween possui uma grande trajetória vista, praticada há mais de 3.000 anos. Ela surgiu com celtas, povo que era politeísta, e acreditava em diversos deuses, como com os animais, ou seja, a Bíblia fala, que os homens adoram deuses de répteis, quadrúpedes. Então está aqui, irmão, eu estou falando para você que é cristão. Se você é um religioso e quer levar em conta, amém. Se você quer levar para você, se você quer absorver essa palavra, amém. Mas eu falo principalmente para aqueles que se dizem ser cristão e comemora noite do Halloween, que no Brasil chama noite
das bruxas. Ou seja, surgiu com celtas, povo que era politeístas e acreditava em diversos deuses, relacionados até em animais. Os celtas celebravam o festival de Samhain, o qual tinha a duração de 3 dias, com início no dia 31 de outubro. Nela, além de se comemorar o fim do verão, comemorava-se a passagem do ano celta, que tinha o início do dia 1º de novembro. Ou seja, do dia 31 a 1º de novembro. Acreditava-se nesse dia, ou acreditava que nesse dia os mortos se levantavam e se apoderavam dos corpos dos vivos. Repito, acreditava nessa data, 31 de outubro para dia 1º de novembro, que os mortos se levantavam e se apoderavam dos corpos dos vivos. Por esse motivo, eram usadas fantasias, festas, e era repleta de artefatos sombrios. Ou artefatos, que você acredita que é artes, né? Fantasia de artes sombrios. O que é sombrios? Assustadoras. Com intuito principal de se defender desses maus espíritos. Mais tarde, durante a Idade Média, a igreja começou a condenar o evento e daí surgiu o nome Dia das Bruxas. Durante o medievo, os curadeiros eram considerados bruxos. Preste atenção. Quem era considerado bruxo? Os curadeiros. O que é bruxo ou bruxa? É que faz bruxaria. É a mesma coisa de espiritismo. Nós temos que saber decifrar essa palavra, né? Ou seja, bruxos é a mesma coisa de faz bruxaria, espiritismo, macumbaria. Os curadeiros eram considerados bruxos por se posicionarem contra os dogmas da igreja. Eles eram queimados na fogueira. Assim, na tentativa de afastar o caráter pagão da festa, a igreja promoveu alterações no calendário, de modo que o dia de Todos os Santos passou a ser comemorado no dia 1º de novembro, o que antes acontecia no dia 13 de maio, ou seja, do dia 31, que é comemorado o Halloween, no Brasil chama o Dia das Bruxas, Noite das Bruxas, é comemorado também o dia de Todos os Santos. Mas a Bíblia diz, irmão, que é pecado adorar outro santo a não ser Jesus. Eu não tenho que comemorar dia de outro santo, está isso na palavra de Deus. Nós temos que levar isso em conta, né? Assim, na tentativa de afastar o caráter pagão da festa, a igreja promoveu alterações no calendário, de modo que o dia dos Todos os Santos passou a ser comemorado no dia 1º de novembro, que antes acontecia no dia 13 de maio. Eu quero frisar aqui que a igreja que mudou essa comemoração não tem nada a ver com a igreja cristã não, viu? É a igreja católica que faz tudo que dá na cabeça dela, né? A pessoa morreu ali só porque fez o bem, é consagrada a santo. E a Bíblia diz que santo, a gente se santifica pela obediência a Deus. Aí diz assim, ó, daí que o nome Halloween decorre da junção das palavras Halloween,
que significa santo, e Eben, que significa véspera, santo, véspera. Com a colonização das terras americanas, a tradição foi concluída na cultura da América, sobretudo nos Estados Unidos. Curioso notar que a tradição do Halloween foi passada de geração em geração, uma vez que não existe nada escrito sobre isso. Você, repito, curioso notar que a tradição do Halloween foi passada de geração em geração, uma vez que não existe nada escrito sobre isso. Engraçado, né? Ou seja, a tradição do Halloween foi passada em tradição, ou seja, de família em família, porque não existe nada escrito que relata sobre isso. Engraçado, né? As pessoas acreditam no Halloween que foi passado em geração, mas não acreditam na Bíblia, né? Eu não entendo o ser humano, né? Também é a facilidade do mundo, né? Aí, para nós finalizar, a história do Halloween nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a tradição do Halloween é muito forte e foi trazida por imigrantes irlandeses no século XIX. Desde então, a festa é o maior sucesso. As crianças usam fantasia e batem nas portas das casas dizendo a tradição frase: doce ou travessura? Doce ou travessura? Por que travessura? De onde vem a travessura? De onde vem travessura? Travessura é tipo aquela criança agitada, né, desobediente, né? Ou seja, a brincadeira consiste em pedir doces, ameaçando cometer uma travessura a quem negar as gulosseiras ou guloseimas. As caras e as ruas ficam decoradas com temas sombrios. O que é sombrios? O que é sombrios? É coisas espantosas, né? Coisas inacreditáveis às vezes. Ou seja, as ruas e as casas e as ruas ficam decoradas com temas sombrios. Bruxas, caveiras, múmias, vampiros, fantasma e etc. Tudo isso satânico, irmão. Infelizmente, eu tenho que falar para você. Olha, eles fantasiam casas e ruas com temas sombrios de bruxas, caveiras, múmias, vampiros, fantasmas e etc. Uma das marcas mais emblemáticas da festa são as grandes abóboras com rosto com velas dentro, né? Abóbora, eles fazem um olho, uma boca, um nariz e colocam uma vela dentro, como se fosse coisas sombrios ou assustadoras, né? Atualmente, a comemoração possui um grande valor comercial e a data feriado nos Estados Unidos, né? Além dos Estados Unidos, a festa foi difundida por diversos países do mundo, tendo forte tradição no Canadá e no Reino Unido. Você pode ter certeza que quem trouxe essa tradição foi os irlandeses, né? Islandeses. Então, o que acontece? Tradição, irmão. Quando as coisas têm facilidade, a tradição, né, começa a divulgar, a crescer, né? E o evangelho, né? O evangelho é que muitos rejeitam, né? Tradições, fantasias e símbolos. O pedido de doces realizado pelas crianças estão relacionados com a antiga tradição celta
como forma de apaziguar os espíritos maus. As pessoas lhe ofereciam comida, as mulheres celtas faziam um bolo chamado de bolo da alma. Já a tradição da vela, dentro da abóbora, vem do folclore da Islândia e está relacionada com a figura de Jack, da lanterna. No entanto, a história original, a abóbora, era um nabo, Jack era um beberrão que, enganando o diabo, conseguiu escapar do inferno ao morrer. Jack não foi aceito no céu, de modo que a sua alma passou a vaguear pelas noites, usando uma lanterna para iluminar o caminho. A lanterna era feita com um nabo. Vamos repetir isso aqui. O pedido de doces realizado pelas crianças está relacionado com a antiga tradição celta, como forma de apaziguar os espíritos maus. Ou seja, o pedido de doce das crianças é uma tradição, que aquele povo fazia para apaziguar, trazer paz para os espíritos maus. Os espíritos maus não têm mais paz, eles são do mal, não tem como. Então o sentido de pedir o doce está relacionado, o sentido das crianças pedir doce está relacionado a apaziguar os espíritos maus. Tem como. Já a tradição da vela dentro da abóbora vem do folclore da Islândia, Tudo é islandês, tudo da Islândia, tomou conta do mundo. E está relacionado com a figura do Jack, da lanterna. No entanto, na história original, a abóbora era um nabo. Jack era um beberrão, que enganando o diabo conseguiu escapar do inferno, ou seja, não quis ir do inferno. Ao morrer, Jack não foi aceito no céu, de modo que a sua alma passou a vaguear pelas noites usando uma lanterna para iluminar o caminho. A lanterna era feita com um nabo. Ou seja, Jack era um beberrão, enganador, que morreu, não foi aceito no céu. Segundo as lendas, os estudos dizem, os islandeses, Jack era um beberrão que morreu, não foi aceito no céu. E aí ele usava essa espécie, da abóbora, como uma abóbora, uma luz para iluminar o seu caminho. Jack era um beberrão, Então a gente vê, eu estou fazendo por alto, eu não estou fazendo um estudo não. Estou fazendo aqui por alto, A história do Halloween no Brasil. Ainda que o Brasil, o Halloween não tenha grande tradição, se no Brasil não tem grande tradição, imagina nos outros lugares, hein? Você já vê isso tudo no Brasil? Ainda que no Brasil o Halloween não tenha grande tradição, existem muitas festas temáticas que ocorreria no dia 31 de outubro, atualmente. Isso ocorreu por influência, Isso ocorreu por influência estadunidense, sendo, portanto, uma comemoração recente do país. No entanto, ainda não é comparado com as festividades que se realizam nos Estados Unidos. Meu Deus! Antes era comemorada desculpa aí, irmão, porque eu estou sem o óculos escuro, E eu não estou podendo pegar claridade nem iluminação, por isso que a claridade do computador e da câmera está me atrapalhando um pouco. Mas vamos
Vamos adiante. Isso ocorreu por influência estadunidense, sendo, portanto, uma comemoração recente no país. No entanto, ainda não era comparado com a festividade que se realiza nos Estados Unidos. Antes não era comemorada, mas desde a década, ou desde há 20 anos, tem vindo e se tornado um hábito. Eu vou ler mais calmo para vocês. Eu peço desculpa mais uma vez, que eu estou com óculos de grau, estou sem óculos de sol. Eu não estou podendo pegar claridade ainda nos olhos. Amém? Vou repetir. A história do Halloween no Brasil. Ainda que no Brasil o Halloween não tenha grande tradição, existem muitas festas temáticas que ocorrem no dia 31 de outubro, atualmente. Isso ocorreu por influência estadunidense, sendo, portanto, uma comemoração recente no país ou no Brasil, né? No entanto, ainda não é comparada com as festividades que se realizam nos Estados Unidos. Antes não era comemorada, mas desde há 20 anos tem vindo a se tornar um grande hábito. Eu vou parar por aqui, irmãos. Olha, eu vou parar por aqui. Eu quero que você, que é cristão, não se envolva com isso. Não se envolva com isso. Não permita seus filhos saírem pedindo doce, pedindo alguma coisa nas ruas, porque tudo isso é oferecido a deuses estranhos, a deuses pagãos. Halloween é uma festa pagã, né? Quem gosta, amém. Quem tem essa tradição, amém. Agora, o cristianismo não pode se envolver com isso, porque Deus não permite adorar outros deuses. Deus não permite adorar outros deuses. Amém? Então, Halloween saiu da Islândia, foi para o Reino Unido, foi para os Estados Unidos, né? E aí, Reino Unido é ali pela Inglaterra, né? É praticamente na Inglaterra, né? Então, os Estados Unidos usam essa tradição, só que no Brasil ela não é muito forte. Imagina, hein? Se no Brasil não é forte, imagina em outros países como não é, hein? Se tudo isso que o povo comemora já não é forte, e em outros países, se é forte, né? Como será? Né? Então aqui fica a minha mensagem. Eu não fiz um estudo. Eu quis falar para vocês que Halloween, que no Brasil chama bruxas, Noite das Bruxas, é uma festa pagã que nós não devemos comemorar, nós cristãos, né? Então, eu deixo aqui minha mensagem. Irmãos, eu não sei porque as pessoas têm a dificuldade, né, de obedecer tanto a palavra de Deus. Você vê que, segundo aqui a gente leu, que essa tradição foi passada de geração em geração, porque não tem nada escrito sobre isso. Não tem nada escrito, foi uma tradição. E a gente fica sem pensar, né, porque a Bíblia está escrito a palavra de Deus, e as pessoas não dão crédito, né? Mesmo escrito na palavra de Deus, que já vem de 6.000 anos atrás, a Bíblia Sagrada, as pessoas não dão crédito, mas dão crédito para um Halloween que saiu da Islândia, foi para o Reino Unido, para os Estados Unidos, e hoje está em uma boa parte do mundo, né? Escute, não comemore, cristão, noites ou noite de Halloween, que quer dizer Noite das Bruxas. Que Deus abençoe e que Deus ilumine.
eu peço desculpa para os irmãos por não ter, porque eu estou sem o óculos escuro, né, não estou podendo pegar a claridade, mas eu passei aqui apenas para deixar esse aviso, que Halloween, dia 31 de outubro para o dia 1º de novembro, era comemorado dia de todos os santos, dia de deuses, dos deuses, e era um modo de pedir doce nas casas, para acalmar os espíritos mal, que não tem mais jeito como acalmar, já é do mal. Aquela abóbora com a lâmpada era o Jack, né, um beberrão, que segundo os estudos diz que ele não foi aceito no céu, e aí ficou vagando, ficou vagueando pelo mundo, e aí usava aquele nabo, né, como uma abóbora, com uma vela lá dentro, para iluminar o seu caminho. E a Bíblia diz que Jesus é o nosso caminho, é a nossa verdade, é a nossa vida. A Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo, e depois que Jesus subisse para a eternidade, a luz do mundo ia ser aqueles que representa Jesus nessa terra, né? Aliás, nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra que damos sabor. Que Deus abençoe e que Deus ilumine. Espero que você tenha entendido alguma coisa. Essa mensagem eu fiz muito em cima da hora, foi muito precoce, né? Ou seja, foi muito em cima da hora, mas eu tenho certeza que alguma coisa você pegou de bom nessa mensagem. Que Deus abençoe.